Ela digitou 3 palavras. O data center entrou em colapso. E o vice-presidente que a humilhou finalmente entendeu quem realmente mantinha aquela empresa funcionando. Sabe aquela pessoa que trabalha nos bastidores, invisível, segurando tudo nas costas enquanto outros levam o crédito? Helena era exatamente assim. 7 anos mantendo sozinha o coração tecnológico de uma empresa em Boston. Até que o filho do fundador, arrogante e incompetente, cometeu o erro fatal, ameaçou demiti-la durante as férias dela. O que ele não sabia é que algumas pessoas invisíveis guardam um poder silencioso que pode derrubar impérios inteiros. E antes de começar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. O ar do data center era sempre o mesmo, gelado, seco, com aquele zumbido constante que Helena passou a reconhecer antes mesmo de empurrar a porta de vidro. 7 anos mantendo aquele lugar funcionando e ninguém nunca perguntou como ela estava. Apenas se o sistema estava no ar. Ela passou a mão nos servidores alinhados como soldados obedientes, sentindo o calor controlado escapar pelas grades de ventilação, e sorriu sem alegria. Aquele era o único lugar onde ela ainda se sentia necessária, mesmo sabendo que necessário e valorizado eram coisas completamente diferentes. Boston continuava indiferente lá fora, com suas ruas históricas e seus prédios corporativos que nunca dormiam de verdade. Helena trabalhava sozinha durante a madrugada porque, segundo a gerência, ninguém mais entendia o sistema legado como ela. A verdade era mais simples, ninguém queria assumir a responsabilidade. Ela abriu o painel de controle e verificou os alertas de temperatura, os logs de acesso, as rotinas de backup que giravam como um relógio invisível sustentando milhões em operações logísticas. Tudo funcionava. Sempre funcionava quando ela estava ali. A ferida ainda doía, mesmo depois de tanto tempo. 9 anos atrás, em outra empresa, outro data center, Helena havia enviado 17 e-mails alertando sobre falhas no sistema de energia. 17. O diretor técnico ignorou todos, confiante de que sabia mais do que uma engenheira recém-formada. Quando o apagão aconteceu, Helena foi chamada para uma reunião executiva onde homens de terno apontaram dedos e exigiram explicações. Ela mostrou os e-mails, as datas, as evidências. Não importou. Alguém precisava pagar, e ela era descartável. Desde então, Helena aprendeu 3 coisas: confiar apenas em dados, nunca em promessas, documentar tudo, sempre, e jamais esperar que líderes impulsivos reconhecessem os próprios erros antes que fosse tarde demais. Ela salvou cada alerta ignorado, cada solicitação negada, cada vez que pediram para ela resolver sozinha o que deveria ser trabalho de uma equipe inteira. O arquivo crescia como uma pilha de provas que ninguém nunca leria. Mas Helena sabia que um dia, talvez, aquilo serviria para algo maior do que apenas proteger a própria reputação. O novo vice-presidente chegou 3 meses atrás com o sobrenome certo e a arrogância errada. Chad era filho do fundador, jovem demais para o cargo, confiante demais para alguém que nunca havia mantido um servidor ligado por conta própria. Ele cruzava pelo corredor como se a empresa fosse extensão do próprio ego, cumprimentando apenas quem usava gravata ou ocupava salas com portas de madeira. Helena, invisível no subsolo técnico, existia apenas como um nome em relatórios que ele nunca lia. Ele nunca olhou para ela. Nem uma vez. Mas algo no ar começava a mudar. Helena sentiu quando Chad começou a fazer perguntas sobre o data center nas reuniões executivas, comentando que a estrutura estava ultrapassada e precisava de modernização. Ela ouviu pelos corredores que ele queria provar algo ao pai, assumir um projeto grande, deixar uma marca. O estômago dela apertou. Não era medo. Era reconhecimento. Líderes impulsivos sempre começavam assim, cheios de intenção e vazios de compreensão, prontos para destruir o que não entendiam apenas para parecerem visionários. Lisboa apareceu na janela do avião como uma promessa cumprida. Helena havia esperado 7 anos por aquela semana, adiando férias toda vez que alguém dizia que o sistema não podia ficar sem ela, aceitando a mentira de que era indispensável enquanto continuava invisível. Agora, sentada em um café na Baixa com o tejo refletindo o sol da tarde, ela finalmente conseguia respirar sem sentir o peso de servidores nas costas. O vinho estava morno, o pastel de nata tinha açúcar demais, e pela primeira vez em anos Helena não se importava com nada sendo imperfeito. O celular tocou no 3º dia. Ela olhou para a tela e sentiu o estômago descer. Número da empresa, horário de Boston, insistência de quem não aceita silêncio como resposta. Helena deixou tocar até cair na caixa postal, voltou a observar os azulejos azuis de uma fachada antiga e fingiu que conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. O telefone tocou de novo. E de novo.
Na quarta tentativa, ela atendeu com a voz ainda calma, mas os dedos já apertando a xícara de café com força suficiente para deixar marcas. A voz do outro lado não pediu licença. Chad falou como quem dá ordens a subordinados que existem apenas para obedecer, sem pausas para respiração, sem espaço para réplica. Ele precisava que ela voltasse imediatamente porque havia decidido reestruturar o data center, modernizar os protocolos, provar que conseguia liderar projetos complexos sem depender de gente que se escondia no subsolo técnico. Helena fechou os olhos e viu o futuro com clareza dolorosa. Ele ia mexer em sistemas críticos sem entender as dependências, ia ignorar os alertas, ia transformar estabilidade em causa apenas para inflar o próprio currículo. Ela tentou explicar. Disse que qualquer mudança precisava de planejamento, que os sistemas legados tinham integrações frágeis, que era necessário mapear as dependências antes de tocar em qualquer configuração. Chad a interrompeu no meio da segunda frase, rindo com o tipo de desprezo que só vem de quem nunca precisou provar competência. Ele disse que não precisava de lições de engenharia de alguém que passava a vida inteira cuidando de máquinas velhas, que havia contratado consultores de verdade, que ela estava sendo dramática. Helena sentiu a ferida antiga pulsar, aquela sensação de estar gritando em uma sala vazia enquanto homens confiantes decidiam ignorar a realidade. Ela recusou. Disse que estava de férias aprovadas, que não ia interromper o único descanso em 7 anos por causa de uma decisão impulsiva que podia esperar 2 semanas. A voz de Chad mudou de tom, perdendo a falsa cordialidade e assumindo o timbre afiado de quem sempre teve o direito de exigir obediência. Helena ouviu barulho de porta batendo do outro lado da linha, passos rápidos, a respiração pesada de alguém acostumado a vencer pelo cansaço dos outros. Ela respirou fundo, olhou para o rio, e por um momento pensou em ceder, em voltar, em ser novamente a engenheira invisível que resolvia problemas criados por homens importantes. Então Chad disse a frase que mudou tudo. A voz dele estava fria agora, sem raiva, apenas certeza de poder absoluto. Se você não voltar hoje, está demitida. Simples assim. O silêncio durou 3 segundos. Helena olhou para a tela do celular como se pudesse ver através dela o rosto de Chad, aquela expressão de quem nunca imaginou que alguém pudesse dizer não. Ela sorriu. Não de alívio, não de medo. De reconhecimento. Ele acabará de cometer o erro que ela estava esperando há 9 anos, desde a última vez que alguém achou que ela não tinha escolha. As mãos de Helena tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura, aquela sensação de estar finalmente no controle de algo que sempre pareceu pertencer aos outros. Ela abriu o laptop sobre a mesa de madeira gasta do café Lisboeta, ignorando o olhar curioso do garçom, e acessou o painel de controle do data center com a senha que só ela sabia de cor. As luzes verdes piscavam na tela como estrelas obedientes, temperatura estável, carga balanceada, operações críticas funcionando como um coração mecânico que nunca parava. Ela olhou para aquilo tudo e finalmente entendeu a verdade mais simples do mundo. Chad não a respeitava porque nunca acreditou que ela tivesse poder real. A voz dele ainda ecoava no telefone, agora com um tom impaciente de quem espera desculpas e promessas de retorno imediato. Helena respirou fundo, sentiu o ar salgado de Lisboa entrar nos pulmões, e tomou a decisão que vinha adiando há 7 anos. Seus dedos se moveram pelo teclado com precisão cirúrgica, desativando os protocolos de acesso remoto, encerrando as sessões administrativas, removendo as credenciais de emergência que ela sempre mantinha ativas caso algo desmoronasse durante a madrugada. Cada clique era uma ponte sendo queimada, cada comando um passo em direção ao abismo que ela mesma estava cavando. A última tecla foi pressionada. O sistema registrou a saída definitiva de Helena com log simples, sem drama, apenas dados, usuário desconectado, acesso revogado, protocolos de recuperação dependentes de reinicialização manual. Ela olhou para a tela e sentiu algo que não experimentava desde antes da ferida antiga. Poder legítimo, não aquele que vem de ser indispensável, mas o que nasce de saber exatamente onde estão os pontos fracos. Fechou o laptop devagar, como quem fecha um caixão, e voltou a segurar o celular com a voz mais calma que conseguiu produzir. Ok, disse ela, sem alterar o tom, cada palavra saindo medida e fria. Acabei de sair do sistema. Vocês têm 20 minutos antes de o resfriamento automático entrar em modo crítico. Do outro lado da linha, o silêncio foi tão profundo que Helena quase duvidou que Chad ainda estivesse lá. Então veio o caos. Gritos abafados, ruído de cadeiras sendo arrastadas, passos correndo, alguém gritando que a temperatura dos servidores estava subindo, outra voz pedindo senhas, uma terceira exigindo que alguém encontrasse o manual de emergência que ninguém nunca havia lido. Helena ouviu tudo isso com a mesma expressão de quem assiste a um filme já visto antes.
Ela conhecia cada etapa daquele colapso porque havia simulado mentalmente dezenas de vezes durante as madrugadas solitárias no data center, calculando quanto tempo levaria para o sistema entrar em falha crítica sem supervisão técnica. 20 minutos era generoso. Sem os ajustes manuais que ela fazia todas as noites, sem o monitoramento constante que ninguém mais sabia executar, os servidores iriam superaquecer, os backups falhariam, e toda a operação logística da empresa desmoronaria como um castelo de cartas molhadas. Chad finalmente entenderia o que significa ignorar quem sustenta as luzes acesas. Ela encerrou a ligação sem dizer mais nada, apenas um toque suave na tela que cortou a conexão como quem corta um fio que já estava desgastado demais. O café ao redor continuava normal, turistas rindo, casais conversando, o barulho suave de xícaras contra pires. Helena fechou o laptop, guardou o celular e voltou a contemplar o rio Tejo, que seguia fluindo indiferente sob o céu alaranjado do fim de tarde. Pela primeira vez em 9 anos, desde que foi culpada por um apagão que tentou impedir, Helena sentiu algo parecido com paz. O pânico atravessou o Atlântico em ondas digitais. 15 minutos após o logo de Helena, os primeiros e-mails começaram a chegar. Colegas que nunca haviam respondido suas mensagens técnicas agora escreviam com linhas de assunto em caixa alta, implorando por instruções, oferecendo desculpas que chegavam tarde demais. Ela leu cada mensagem sem pressa, tomando outro café enquanto observava o desespero se materializar em palavras mal digitadas e erros de português que revelavam dedos trêmulos. Alguns pediam perdão por nunca terem defendido ela nas reuniões onde Chad distribuía críticas injustas. Outros apenas suplicavam: o que fazer, como resolver, por favor, responda. A temperatura dos servidores atingiu o ponto crítico em 18 minutos. Helena sabia porque um técnico júnior, Rafael, aquele garoto tímido que ela havia treinado nos primeiros meses, enviou uma foto tremida do painel de controle com números vermelhos se multiplicando como alertas de incêndio. A mensagem dele era diferente das outras, sem súplicas, apenas honesta: eu sei que a gente nunca te valorizou. Mas tem 200 pessoas aqui dentro que não têm culpa do que o Chad fez. Helena olhou para a foto, para os números subindo, e sentiu algo se mover no peito. Não era a culpa. Era apenas o reconhecimento de que vingança verdadeira tem alvos precisos. Enquanto isso, dentro da empresa, a verdade começava a emergir de lugares inesperados. O diretor de TI, Marcos, homem silencioso que sempre evitava confrontos, finalmente abriu a boca em uma reunião de emergência que reuniu todos os executivos. Ele revelou o que Helena suspeitava, mas nunca conseguirá provar. O fundador, pai de Chad, sabia exatamente quem era o filho. Incompetente, impulsivo, perigoso. Mas mantinha Helena ali justamente como zona de segurança, uma rede invisível para parar os erros do herdeiro. Ela era a apólice de seguro que ninguém queria admitir ter contratado. A revelação caiu na sala como bomba silenciosa. Enquanto servidores queimavam no subsolo e operações de milhões de dólares congelavam em tempo real, os executivos finalmente entenderam a armadilha que haviam construído. Proteger Chad significava explorar Helena até que ela não aguentasse mais. Marcos puxou os e-mails dela dos últimos 6 meses, projetou na tela principal. Dezenas de alertas ignorados, solicitações de reforço negadas, pedidos de manutenção preventiva arquivados como se fossem paranoia de técnico perfeccionista. Cada mensagem era uma profecia ignorada. E agora todas se cumpriam de uma vez. Chad tentou controlar o incêndio da única forma que conhecia, mentindo com convicção. Enviou e-mail interno para toda a liderança culpando Helena por abandono de posto, sabotagem deliberada, instabilidade emocional que deveria ter sido identificada antes. Ele escreveu com a autoridade de quem nasceu acreditando que narrativas se constroem com sobrenomes importantes e frases de efeito. O problema é que dados não mentem. E os logs do sistema, aqueles registros frios e imparciais que Helena sempre documentou com precisão cirúrgica, contavam história completamente diferente. Os logs mostravam tudo. Chad havia acessado o painel de controle 3 dias antes, sem autorização técnica, alterando configurações críticas que Helena passara meses ajustando. Ele ignorara 17 avisos automáticos de segurança, clicando em continuar mesmo assim como quem desliga o alarme irritante de um despertador. E no momento exato em que Helena fez logout, os sistemas estavam já comprometidos pelas mudanças irresponsáveis dele, apenas esperando o empurrão final. A verdade estava ali, registrada em linhas de código, timestamps precisos, evidências digitais impossíveis de apagar. E junto com a verdade, começaram a aparecer os aliados que Helena nunca soube que tinha. O telefone tocou às 11 da noite, horário de Lisboa, e Helena já sabia quem era antes de olhar para a tela. O fundador.
Não Chad, não Marcos, não algum intermediário tentando negociar pelo filho protegido. O próprio homem que construíra a empresa do zero e agora via ela desmoronar por causa da arrogância do herdeiro. Ela deixou tocar 4 vezes antes de atender, não por crueldade, mas porque precisava que ele entendesse algo fundamental. Desta vez, ela não estava desesperada, apavorada ou disposta a ceder por migalhas de reconhecimento. Quando finalmente levou o celular ao ouvido, a voz do outro lado estava despida de qualquer autoridade, apenas cansaço e medo legítimo. Ele falou diferente do filho. Sem ameaças, sem arrogância, apenas a pergunta direta de alguém que finalmente entenderá que havia subestimado a pessoa errada. O que você quer para reverter essa situação? Helena olhou pela janela do apartamento alugado, para as luzes de Lisboa piscando como constelação urbana, e sorriu de um jeito que ninguém poderia ver. Ela não queria dinheiro. Não queria cargo. Não queria voltar para aquele subsolo gelado onde passará 7 anos mantendo tudo funcionando enquanto homens importantes recebiam crédito pelo trabalho invisível dela. O que ela queria era justiça, do tipo que não se negocia, não se adia, não se dilui em promessas vazias. Helena abriu o laptop pela segunda vez naquela semana que mudaria tudo. Seus dedos se moveram pelo teclado com a precisão de quem executou aquele plano mentalmente durante meses, apenas esperando o momento certo. Ela não improvisava. Nunca improvisava. Cada arquivo havia sido organizado, cada evidência catalogada, cada comunicação salva com timestamp e metadados completos. Montou um e-mail curto, apenas 3 linhas de texto e 3 anexos que pesavam mais do que qualquer discurso inflamado poderia pesar. Releu uma vez. 2. Enviou sem cerimônia, como quem entrega uma sentença já decidida. O primeiro anexo era uma planilha. Todos os alertas técnicos ignorados por Chad nos últimos 3 meses, organizados por data, gravidade e consequência potencial. Havia 52. Cada um destacado em vermelho toda vez que ele clicar em ignorar, adiar ou descartar como irrelevante. O segundo anexo reunia solicitações de urgência que Helena fizera durante 6 meses, pedidos de reforço de equipe negados, orçamentos para manutenção preventiva cortados, propostas de modernização arquivadas sem análise. Tudo documentado, tudo carimbado com as assinaturas eletrônicas de quem decidirá que ela conseguiria segurar o sistema sozinha indefinidamente. O terceiro anexo era o mais pesado, a gravação completa da ligação em que Chad ameaçara de demissão. Helena havia gravado usando o próprio celular, função nativa do sistema operacional, absolutamente legal em Massachusetts desde que uma das partes soubesse que estava sendo registrada. A voz de Chad ecoava clara no áudio. A arrogância, o desprezo, a ameaça fria de demissão se ela não abandonasse as férias imediatamente. Cada palavra era uma evidência, cada pausa revelava a mentalidade de quem sempre acreditou que poder vinha do sobrenome e não da competência. Helena escutara a gravação 3 vezes antes de anexar, não por prazer, mas para ter certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa pela razão certa. Não era ódio. Era apenas o fim de um ciclo que começara 9 anos atrás, em outro data center, com outra demissão injusta. O e-mail terminava com uma frase: autorizo a reinicialização do data center mediante recebimento de documento oficial confirmando a demissão irrevogável de Chad e abertura formal de auditoria sobre as decisões técnicas dos últimos 90 dias. Helena não pediu desculpas, não ameaçou, não negociou. Apenas estabeleceu os termos e esperou, sabendo que do outro lado do Atlântico homens de terno estavam calculando quanto custaria perder mais 1 hora de operação versus perder o filho do fundador. A resposta chegou em 7 minutos. Não houve hesitação, não houve contra-oferta. Apenas um PDF assinado digitalmente, carimbado pelo departamento jurídico, confirmando que Chad não fazia mais parte da empresa. O data center voltou a funcionar às 3 da manhã, horário de Boston, com Helena ainda em Lisboa guiando Rafael por videochamada através dos protocolos de reinicialização que ela memorizara durante 7 anos de madrugadas solitárias. O garoto seguia cada instrução com reverência de aprendiz que finalmente entendia a diferença entre apertar botões e compreender sistemas. Quando o último servidor voltou ao verde e os backups começaram a rodar, Rafael soltou um suspiro que parecia carregar o peso de toda a empresa. Helena apenas acenou pela câmera, desligou a chamada e voltou a dormir, pela primeira vez em uma semana sem o zumbido fantasma de servidores ecoando nos ouvidos. O sistema estava estável. Mas a história estava apenas começando a repercutir. A empresa divulgou comunicado interno na manhã seguinte, tentando controlar a narrativa com a linguagem corporativa que transforma desastres em oportunidades de aprendizado. A mensagem dizia que o colapso temporário fora causado por decisões técnicas não autorizadas e que mudanças estruturais seriam implementadas para evitar futuros incidentes.
Chad não era mencionado pelo nome. Apenas uma linha fria no final informava que o vice-presidente de operações não fazia mais parte do quadro executivo. Deveria ter sido o fim discreto que executivos demitidos sempre conseguem negociar. Silêncio em troca de indenização, reputação preservada em troca de carta de recomendação. Mas a gravação vazou. Não por Helena, que mantinha o arquivo trancado em 3 camadas de criptografia e jamais compartilharia algo tão explosivo por impulso ou vingança barata. O vazamento veio de dentro, de funcionários que haviam escutado fragmentos daquela ligação através de paredes finas, de técnicos que testemunharam o pânico nos olhos de Chad quando servidores começaram a superaquecer, de pessoas cansadas de proteger homens incompetentes apenas porque tinham os sobrenomes certos. Alguém encontrou o áudio nos backups de segurança corporativos. Outra pessoa enviou para jornalistas especializados em tecnologia. Em 48 horas, a voz de Chad ameaçando Helena estava em todos os sites de notícias de Boston. As manchetes foram cruéis com a precisão que só a verdade permite. Filho do fundador quase provoca falência por arrogância técnica. Vice-presidente demitido após ameaçar engenheira durante férias. Incompetência disfarçada de liderança. O colapso evitável que expôs nepotismo corporativo. Os comentários nas redes sociais eram ainda piores, cada um dissecando como Chad representava tudo de errado na cultura corporativa moderna, onde herdeiros incompetentes destroem em minutos o que profissionais competentes levam anos construindo. Helena leu algumas manchetes, mas não todas. Não precisava. A exposição pública não era objetivo, apenas consequência natural de quem sempre achou que regras serviam apenas para os outros. O fundador, constrangido publicamente pela primeira vez em 40 anos de carreira, convocou reunião emergencial com toda a liderança e anunciou reestruturação completa, auditoria externa sobre processos técnicos, contratação imediata de equipe de infraestrutura, revisão de todas as decisões tomadas por Chad nos últimos 6 meses. Mas a parte que surpreendeu até os executivos mais experientes veio no final. Ele queria Helena de volta. Não como engenheira invisível do subsolo, mas como diretora de engenharia global, com equipe própria, autonomia absoluta sobre decisões técnicas, salário que mudava de vida e pacote de ações que reconhecia finalmente o valor real dela. A proposta chegou por e-mail formal, assinada pelo próprio fundador, com cada benefício detalhado como se fosse contrato de paz. Helena leu 3 vezes. Respirou fundo. Pensou em tudo que aquilo significava. Reconhecimento tardio, poder verdadeiro, a chance de construir algo do jeito certo desde o início. Pensou também em 7 anos de madrugadas solitárias, em 9 anos carregando uma ferida que nunca cicatrizara completamente, em quantas vezes ela consertara problemas criados por homens que nunca ouviram até ser tarde demais. Olhou pela janela para Lisboa, que já começava a parecer mais lar do que Boston jamais fora, e digitou a resposta mais curta de toda a sua carreira: obrigada pela proposta. Respeitosamente, recuso. Helena voltou aos Estados Unidos 6 semanas depois, não porque precisava, mas porque havia algo que ela precisava encerrar pessoalmente. O voo aterrissou em Boston sob um céu cinzento típico de outubro, e ela atravessou o aeroporto com a leveza de quem não carrega mais o peso de expectativas alheias. Não avisou ninguém sobre o retorno. Não marcou reunião, não pediu crachá temporário, não negociou termos de visita. Apenas apareceu na entrada do prédio corporativo às 9 da manhã, cumprimentou a recepcionista que reconheceu com surpresa genuína, e desceu as escadas familiares em direção ao subsolo onde passará 7 anos da vida mantendo luzes acesas para gente que nunca olhou para baixo. A sala de servidores estava diferente. Modernizada, como prometido, com equipamentos novos brilhando sob iluminação LED que substituíra as lâmpadas fluorescentes cansadas. Havia uma equipe de verdade agora. 5 técnicos trabalhando em turnos organizados, documentação atualizada nas paredes, protocolos impressos em pastas coloridas que alguém realmente lera. Helena reconheceu 2 rostos, incluindo Rafael, que levantou da cadeira com expressão entre reverência e constrangimento, sem saber se deveria cumprimentá-la, agradecer ou pedir desculpas em nome de todos que deixaram ela sozinha por tanto tempo. Ela apenas sorriu, um sorriso pequeno mas verdadeiro, e acenou para que ele voltasse ao trabalho. Não viera cobrar dívidas emocionais de quem nunca teve poder para mudar as coisas. Caminhou entre os servidores como quem revisita um lugar que já não pertence mais ao presente, apenas à memória. Passou a mão nas grades de ventilação, sentiu o ar gelado escapar com o mesmo zumbido de sempre, e percebeu que não sentia mais aquela conexão doentia entre identidade e função. Durante anos ela confundira ser necessária com ser valorizada, ser indispensável com ser respeitada. Agora entendia que nenhum trabalho, por mais crítico que fosse, merecia o preço de invisibilidade permanente.
Helena tirou do bolso uma folha de papel dobrada, lisa e sem timbres oficiais, apenas palavras escritas à mão com a caligrafia firme de quem sabia exatamente o que precisava dizer. Deixou o papel sobre a mesa central, bem no meio, onde todos viriam mas ninguém poderia ignorar. A mensagem era simples, sem rancor, mas carregada do tipo de verdade que só quem viveu a experiência poderia escrever. Treinem pessoas. Respeitem quem mantém as luzes acesas. Não assinou. Não precisava. Todos saberiam de quem eram aquelas palavras, aquele recado que serviria tanto como legado quanto como advertência. Rafael pegou o papel com cuidado de quem segura documento histórico, leu em silêncio, e quando levantou os olhos Helena já estava saindo, atravessando a porta de vidro pela última vez sem olhar para trás. Ela atravessou o estacionamento iluminado pelo fim da tarde, com aquela luz dourada de outubro que faz Boston parecer cidade de filme antigo. O carro alugado esperava no canto mais distante, e Helena caminhou devagar, saboreando cada passo como quem finalmente entende que liberdade não vem de ser indispensável, mas de ter escolhas reais. O telefone vibrou no bolso. 3 propostas de consultoria internacional, convite para palestrar em conferência de engenharia na Europa, e-mail de adunter oferecendo posição remota com salário que ela teria achado impossível 6 meses atrás. O futuro estava aberto, vasto, cheio de possibilidades que não incluíam subsolos gelados nem chefes que gritavam pelo telefone. Uma coisa era absolutamente certa, gravada em algum lugar profundo onde cicatrizes antigas finalmente começavam a fechar. Nunca mais alguém gritaria com ela achando que era apenas suporte técnico descartável. Nunca mais ela confundiria competência silenciosa com submissão aceitável. E em salas de servidores espalhadas pelo país, entre técnicos que trabalhavam sozinhos em madrugadas invisíveis, o logout silencioso de Helena já virava lenda. Não a história de uma mulher que sabotou sistemas por vingança, mas o relato de alguém que finalmente entendeu que o poder verdadeiro não está em ser indispensável, mas em saber exatamente quando é hora de desconectar. Helena não precisou gritar, ameaçar ou perder a compostura. Ela simplesmente mostrou que competência silenciosa não é sinônimo de fraqueza, e que quem sustenta as estruturas invisíveis sempre teve mais poder do que imaginava. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o inimigo, mas deixar que ele se destrua sozinho enquanto você apenas remove a rede de segurança. E lembrem-se, respeitem sempre quem mantém as luzes acesas.